Eles me chamam de milagre. É a primeira coisa que dizem quando me veem, quando ouvem a minha história. Os médicos, com seus olhos que já viram de tudo, balançam a cabeça e dizem que não há explicação. Você não deveria estar aqui. Foi o que um deles me disse logo que eu comecei a entender o que tinha acontecido. Amigos, família, todos repetem a mesma palavra: milagre. Eles me abraçam, apertam meu ombro, olham para as minhas cicatrizes e veem a prova da força da vida, um presente divino. E eu sorrio, um sorriso fraco, que não chega nos olhos. Eu agradeço. Digo que sim, que foi Deus, que foi sorte. Digo o que eles querem ouvir. Porque é mais fácil do que tentar explicar a verdade. A verdade é que o milagre dói. Ele queima. Ele pesa sobre os meus ombros como o aço retorcido daquele carro. Toda manhã, a primeira coisa que eu sinto não é a gratidão por estar vivo. É a dor. Uma dor surda na minha perna esquerda que foi reconstruída com pinos e placas de metal. Ela lateja com a mudança do tempo, como um barômetro macabro que me lembra constantemente daquele dia. Quando me olho no espelho para escovar os dentes, não vejo o rosto de um homem sortudo. Vejo as linhas finas das cicatrizes que descem pelo meu braço, um mapa geográfico da tragédia. Vejo a sombra nos meus olhos. Uma escuridão que não estava lá antes. Este corpo que sobreviveu não é mais o meu. É uma casca remendada, um testemunho constante do que eu perdi. Cada passo que eu dou com dificuldade é um passo que a Ana não pode mais dar. Cada vez que eu respiro fundo e o ar enche meus pulmões, eu lembro que o último suspiro do Tiago foi naquele instante, naquela estrada. O milagre me deu o tempo, mas me roubou a paz. Me deu a vida, mas me arrancou o motivo de viver. As pessoas celebram o fato de eu ter sobrevivido ao impacto, à física, à estatística. Mas ninguém vê a colisão diária que acontece aqui dentro. A colisão da culpa contra a gratidão, a colisão da saudade contra a realidade. Por que eu? A pergunta ecoa no silêncio da minha casa, nas longas noites de insônia. Por que eu que estava no banco do carona? Por que eu que não tive a menor chance de fazer nada? Não há resposta. E o silêncio que se segue é mais ensurdecedor do que qualquer barulho de sirene. Então, sim, talvez eu seja um milagre quebrado, uma prova de que sobreviver e viver são duas coisas muito, muito diferentes. 24 horas antes. É curioso como a memória funciona. Eu me esforço para lembrar o que comi no café da manhã hoje, mas daquele sábado, daquele último sábado, eu me lembro de tudo. Lembro do calor do sol na minha pele. Lembro do cheiro da grama molhada e da fumaça da churrasqueira que o Tiago, com todo o seu jeito desengonçado, insistia em comandar. Ele sempre dizia que o segredo do churrasco era a paciência, mas a verdade é que ele queimava metade da carne porque se distraía contando alguma piada ruim. E a gente ria. Deus, como a gente ria. A Ana estava usando aquele vestido azul, florido, o favorito dela. Ela dizia que era a cor do céu num dia feliz. E aquele dia era exatamente isso, feliz. Uma felicidade simples, comum, que a gente nem percebe que está vivendo. Estávamos no quintal da casa dos pais dela, um lugar pequeno, mas cheio de vida. Ela me ajudava a levar as bebidas para a mesa, e eu lembro do toque da mão dela na minha. Era um toque que me dizia: estou aqui, tá tudo bem. Era o meu porto seguro. Passamos a tarde inteira jogando conversa fora. Falamos de tudo e de nada. Falamos sobre comprar uma casa maior, sobre a viagem que planejávamos fazer no fim do ano. Tiago estava animado, falando de uma promoção no trabalho. Ele ia me chamar para ser o padrinho do filho dele quando tivesse um. Nós brindamos a isso. Brindamos ao futuro. Um futuro que, para eles, duraria menos de um dia. Eu lembro de olhar para os dois em um determinado momento. Ana estava rindo de uma careta que o Tiago fez, com a cabeça jogada para trás, e o sol batia no cabelo dela. Eles eram a imagem da vida, pura, vibrante, inabalável.
Naquele instante, eu me senti o homem mais rico do mundo. Não por dinheiro, não por posses, mas por ter aquilo, por ter eles. É essa a memória que me assombra. Não é uma lembrança ruim, pelo contrário, é a mais bonita que eu tenho. E é por isso que ela me destrói. Porque ela me mostra com uma clareza cruel a dimensão exata do que me foi tirado. Não foi só um acidente, foi o fim do meu mundo. Cada detalhe daquele dia, o gosto da cerveja gelada, o som da voz deles, o calor do abraço de despedida, virou uma relíquia sagrada. E ao mesmo tempo, uma faca que perfura minha alma toda vez que eu ouso lembrar. As pessoas dizem que o tempo cura. É mentira. O tempo não cura. Ele apenas nos ensina a conviver com a ferida aberta. E a minha ferida tem o formato exato daquele sábado ensolarado, o último dia em que eu fui, verdadeiramente, feliz. O último dia em que fomos nós. A volta para casa era para ser a parte tranquila, o fim de um fim de semana perfeito. A noite já tinha caído e a estrada era uma fita escura cortando o breu do campo. A Ana dormia no banco de trás. Eu a ouvia ressonando baixinho, um som que sempre me acalmou. Era o som de paz, de segurança. Eu estava no banco do carona, olhando as árvores se transformarem em borrões na escuridão. Tiago dirigia. Ele estava quieto, concentrado na estrada. Falávamos baixo sobre o jogo de domingo, sobre o time que tinha perdido. Coisas banais, triviais. As últimas palavras que trocamos foram sobre um pênalti mal marcado. Eu lembro de ter bocejado. Lembro de ter pensado em como minha cama estaria quente, confortável. Fechei os olhos por um segundo. Apenas um. E quando os abri, o mundo tinha mudado. Não foi um carro que eu vi. Foi a luz. Duas esferas de luz branca ofuscante crescendo na nossa frente a uma velocidade impossível. Elas saíram da curva como um predador, engolindo nossa faixa, o nosso espaço, o nosso tempo. Não houve tempo para processar. O cérebro não consegue acompanhar a física da tragédia. Ele congela. Eu não ouvi buzina, não ouvi pneu cantando no asfalto. A única coisa que quebrou o silêncio do nosso carro foi o grito do Tiago. Não foi um grito de medo, foi um grito de pura impotência. O som de um homem que vê o fim e sabe que não pode fazer absolutamente nada para pará-lo. Ele virou o volante. Um gesto instintivo, inútil. Eu me encolhi. Meus músculos se contraíram com uma força que eu não sabia que tinha. Meus olhos estavam fixos naquelas luzes. E então, o som. As pessoas tentam descrever, mas não conseguem. É um trovão de metal se rasgando, uma explosão surda que reverbera dentro do seu crânio, que estilhaça seus ossos antes mesmo do impacto final. É o mundo se dobrando sobre si mesmo. Senti meu corpo se lançado para frente e para o lado ao mesmo tempo. Senti o cinto de segurança cortar meu peito. A única coisa que me prendia à realidade enquanto todo o resto se desintegrava. O barulho do vidro se partindo em 1 milhão de pedaços foi a última coisa que eu ouvi. E depois... silêncio. Um silêncio absoluto, pesado, denso. Um silêncio que não era ausência de som, mas uma presença. A presença da morte. Eu estava acordado, eu acho. Não sentia dor, não sentia nada. Apenas um zumbido agudo e distante no meu ouvido. Tentei chamar pela Ana. Minha boca se moveu, mas nenhuma palavra saiu. Tentei virar para o lado para ver o Tiago, mas meu corpo não obedecia. Tudo era escuridão. Cheiro de fumaça e de algo metálico, doce. O cheiro de sangue. O meu, o deles. Foi ali, naquele silêncio ensurdecedor, preso nos destroços do que era a nossa vida, que eu percebi que a normalidade tinha acabado. Para sempre. O primeiro sinal de que eu ainda estava vivo foi a dor. Não a dor aguda do impacto, mas uma dor profunda, generalizada, que parecia vir da alma de cada osso do meu corpo.
Era como se cada célula minha gritasse em protesto. A segunda coisa foi a luz. Não a luz violenta dos faróis, mas uma luz branca, leitosa, filtrada pelas minhas pálpebras pesadas. Tive que lutar para abri-las, como se estivessem coladas. O teto era branco, as paredes eram brancas. Um bip constante à minha direita marcava o ritmo lento da minha sobrevivência. O cheiro era de álcool e antisséptico. Um cheiro limpo, estéril, que tentava inutilmente apagar a sujeira daquela noite. Minha garganta estava seca como poeira. Tentei falar, chamar por eles. A primeira palavra que minha mente formou foi Ana, mas o que saiu foi um som rouco, um chiado ininteligível. Uma enfermeira apareceu no meu campo de visão. Ela sorriu, um sorriso profissional, treinado para acalmar. Disse que eu estava no hospital, que eu tinha sofrido um acidente grave, mas que ia ficar bem. Vai ficar bem. Uma frase que virou um veneno. Eu perguntava por eles, com os olhos, com os gestos, com os murmúrios que conseguia produzir. Onde está a Ana? Onde está o Tiago? Eles estão em outro quarto? Estão bem? E era aí que os sorrisos desapareciam. Os profissionais de saúde, tão acostumados com a dor alheia, de repente não conseguiam mais me encarar. Desviavam o olhar, falavam sobre meus ferimentos, sobre a cirurgia na minha perna, sobre a importância de descansar. Ninguém respondia à minha única pergunta. E o silêncio deles começou a me sufocar mais do que a falta de ar. O desespero é um animal que cresce na ausência de respostas. A notícia não veio de um médico de jaleco branco. Veio nos olhos vermelhos da minha mãe, alguns dias depois. Ela entrou no quarto com o meu pai e ambos carregavam uma dor que eu nunca tinha visto. O psicólogo do hospital veio junto. Naquele momento, eu soube. Meu coração, que batia de forma tão regular naquela máquina ao meu lado, pareceu parar. Minha mãe segurou a minha mão, a mesma mão que dias antes segurava a mão da Ana. E ela disse. As palavras saíram quebradas, afogadas em lágrimas. Eles não conseguiram, filho. A Ana e o Tiago, eles se foram. Não há preparo para isso. Não há nada que amorteça o golpe. É um buraco que se abre no centro do seu ser. O bip da máquina ao meu lado pareceu acelerar, um eco eletrônico do meu mundo desmoronando. Eu não gritei. Não chorei, não na hora. Eu apenas olhei para o teto branco, para aquela brancura infinita, e senti um frio que nenhum cobertor de hospital poderia aquecer. A dor física dos meus ossos quebrados não era nada, uma picada de alfinete perto da fratura exposta da minha alma. Eles se foram. Eu fiquei. O milagre naquele instante se revelou como a minha sentença perpétua de solidão. O dia da alta do hospital deveria ser uma celebração. Para minha família, foi. Um marco da minha recuperação, o fim de um capítulo. Mas para mim, foi apenas o começo da verdadeira sentença. Foi quando eu troquei a dor aguda e medicada pela dor crônica e silenciosa da realidade. Foi quando eu entendi o que significa a palavra sequela. As sequelas visíveis são as mais fáceis de explicar. As que as pessoas veem e compreendem. A minha perna esquerda, por exemplo, ela nunca mais foi a mesma. Carrego nela uma coleção de titânio que me presenteia com uma dor constante, que piora com o frio, com a umidade, com o simples ato de existir. Eu manco. É sutil, mas está lá. Um ritmo quebrado na minha caminhada. Um lembrete a cada passo de que meu corpo foi permanentemente alterado. As cicatrizes no meu braço e no meu peito contam a história do acidente de uma forma que as palavras não conseguem. Às vezes, pego as pessoas olhando para elas, curiosas, antes de desviarem o olhar, constrangidas. Elas são a minha marca, a prova física de que eu estive lá. Mas as feridas que ninguém vê são as que mais infeccionam. Essas são as sequelas que me acordam no meio da noite, encharcado de suor. Eu não consigo mais dormir no escuro total. A escuridão me leva de volta para dentro daquele carro e o silêncio também. Preciso de um ruído constante. O ventilador, a televisão ligada num canal qualquer coisa que preencha o vazio e me impeça de ouvir o eco daquele último momento. Entrar em um carro hoje é um ato de tortura. Meu corpo inteiro se enrijece.
Cada curva na estrada, cada par de faróis que surge na direção contrária, dispara uma onda de pânico gelado que sobe pela minha espinha. Minhas mãos suam, meu coração dispara. Eu me agarro à porta como se esperasse o impacto a qualquer segundo. Dirigir. Impossível. Abandonei meu carro na garagem. Ele está lá, coberto de poeira, um mausoléu sobre rodas. E ao som. Barulhos altos e repentinos me fazem saltar. Uma porta que bate com o vento, um objeto que cai no chão. Por uma fração de segundo eu estou de volta àquela noite, ouvindo o metal se contorcendo. É um gatilho. Um trauma que vive na minha pele e nos meus nervos. Mas a sequela mais profunda, a mais invisível e cruel de todas, é a culpa. A culpa do sobrevivente. Ela é uma companheira constante, um sussurro no meu ouvido que pergunta repetidas vezes: por que eu? Por que eu estou aqui, sentindo o sol no rosto, enquanto eles estão no frio da terra? Por que eu tive a chance de recomeçar e eles não? Não há lógica, não há justiça. E essa ausência de razão me enlouquece. Essa culpa me isola. Afasta-me das pessoas que me amam porque sinto que não mereço esse amor. É uma barreira invisível, uma gaiola de vidro construída com os estilhaços daquela noite. As pessoas veem um homem que sobreviveu. Eu vejo um homem que foi deixado para trás. Superar é outra palavra que as pessoas usam. Você precisa superar, eles dizem, com a melhor das intenções. Mas como se supera a amputação de uma parte da sua alma? Você não supera. Você aprende a viver sem ela. Você aprende a se equilibrar de novo, mesmo com o peso faltando de um lado. A tristeza da perda não é uma fase, é uma nova paisagem onde eu sou forçado a morar. Há dias em que essa paisagem é cinzenta e chuvosa. São os dias em que o vazio deixado por ele se torna palpável. Eu entro em casa e o silêncio grita. Pego o celular por instinto para mandar uma mensagem para o Thiago sobre algo engraçado que vi e a realidade me atinge como um soco no estômago. Vejo um casal da idade que eu e a Ana teríamos agora, andando de mãos dadas, e um nó se forma na minha garganta. Nesses dias, a saudade é uma força física que me empurra para baixo, que me tira o ar. É a dor de todas as risadas que não daremos mais, de todas as conversas que nunca teremos, de todo o futuro que foi roubado. Mas há outros dias, dias em que um raio de sol atravessa as nuvens. Não é a felicidade de antes, vibrante e barulhenta. É algo mais quieto, uma paz melancólica. São os dias em que eu consigo lembrar deles com um sorriso, em vez de apenas lágrimas. Lembro da alegria contagiante da Ana, da lealdade inabalável do Thiago, e percebo que a dor que eu sinto é apenas a prova do imenso amor que existiu. E esse amor, o acidente não pode destruir. Viver para mim se tornou uma missão, uma forma de honrá-los. Eu tento, com todas as minhas forças, fazer com que o meu milagre não seja em vão. Voltei a trabalhar, faço fisioterapia com uma determinação que não é só por mim, mas por eles. Tento ser a pessoa boa que eles sempre me incentivaram a ser. É um esforço diário, uma escolha consciente de levantar da cama e encarar o mundo que tantas vezes parece indiferente à minha dor. Eu não sei qual é o propósito de tudo isso. Talvez não haja nenhum. Talvez a vida seja apenas isso, uma sucessão de momentos aleatórios, alguns maravilhosos, outros terríveis. Mas eu escolhi acreditar que a minha sobrevivência tem que significar alguma coisa, que a minha voz pode ser um eco da deles. Contar essa história é difícil, é reabrir todas as feridas. Mas eu conto. Conto para que talvez alguém, em algum lugar, pense duas vezes antes de fazer uma ultrapassagem perigosa. Conto para que as pessoas valorizem os seus dias comuns. Conto porque, enquanto eu falar o nome deles, Ana e Thiago, eles não desaparecerão por completo. Eles vivem aqui, na minha memória, na minha dor, na minha luta. A minha história é uma entre tantas outras. Histórias de perda, de dor, mas também de resiliência. Histórias que precisam ser ouvidas, que nos conectam na nossa humanidade. Se você também acredita no poder dessas histórias, na importância de lembrar e de lutar por um trânsito mais seguro, inscreva-se no canal. Juntos, podemos transformar a dor em consciência e dar voz a quem não pode mais falar.
Meu milagre foi ter sobrevivido. Meu desafio, agora, é aprender a viver com